1 Reis, capítulo de número 18, versículo 41 e 42. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Amém? Pode tomar o seu assento, tendo liberdade para adorar a Deus, porque esse aqui não é o lugar senão a casa do nosso Pai. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta casa, que é um lugar que nós gostamos de estar presente, nos sentimos muito à vontade, os irmãos são uma bênção. Agradeço ao pastor Márcio, a missionária Érica, a missionária Mônica, pelo convite, pela confiança, todo o ministério, porque estar aqui para pregar, irmãos, é responsabilidade. Então, se o pastor confia a nós essa responsabilidade, nós temos que ser muito gratos por essa grande oportunidade, amém? Estou aqui com a minha família e quero desde já agradecer todo o carinho que os irmãos têm conosco, amém? E que Deus possa desde já começar a falar ao seu coração através dessa mensagem. Esse texto que nós lemos, ele se passa na época do rei Acabe, no qual a Bíblia vai falar que foi um dos piores reis, o pior rei que Israel teve, aleluia. O rei Acabe seguiu os passos do rei Jeroboão, no qual também era um rei que fez muita coisa que não agradou a Deus, rompeu limites que Deus deu para ele, mudou as coisas da ordem que Deus já tinha dado. O rei Jeroboão, ele levantou altares de adoração a deuses estranhos. E pior do que o rei Jeroboão, Acabe, além de seguir esses mesmos caminhos, Acabe ele vai fazer alianças políticas com os sidônios. E ali aquele povo era um povo que vivia próximo ao povo de Israel, mas era um povo que estava com a sua visão diferente da visão direcionada para o povo de Deus. E essa aliança que Acabe fez com esse povo gerou um matrimônio com Jezabel, uma mulher que não prestava, uma mulher que adorava outro Deus, uma mulher que tem um caráter ruim, aleluia. E o interessante é que dentro já dessa introdução a gente já aprende que a nossa aliança com qualquer pessoa tem que ser muito bem calculada, porque quando Acabe casa com Jezabel, ele abre uma brecha grande no meio do povo, onde agora aquele povo que já era voltado para o pecado, aquele povo agora vai para a idolatria de vez e começa a adorar Baal com uma tranquilidade, com uma liberdade, vamos dizer assim, ali no meio do povo de Israel. A nossa aliança, irmãos, com qualquer pessoa, a gente está no mundo e a gente não vive numa bolha. A gente vive no planeta Terra, no qual a gente precisa se relacionar. A gente estuda, trabalha, a gente tem vizinhos, tem família, a gente tem povo que a gente passa para lá e para cá e a gente precisa se relacionar. A gente precisa ter contato com o ser humano. Mas nós temos a oportunidade de escolher quem a gente quer verdadeiramente ter uma aliança. Às vezes a gente aconselha os jovens, e os jovens às vezes reclamam, né? Acham que quem é um pouco mais velho é chato, porque está reclamando, porque com quem anda. Jovem, eu quero te dizer que se alguém te aconselha desta forma, pense duas vezes antes de você reclamar desse conselho, porque um bom conselho pode te livrar de coisas muito ruins lá na frente. E a gente sabe que as amizades aí fora são amizades que, se a gente não vigiar, nos levam para o pecado. E não é só amizade, aleluia. No caso do rei Acabe, aqui foi um casamento, uma aliança de casamento. A gente sabe, irmãos, a gente não pode ser hipócrita, que quem tem um esposo ou a esposa que não é cristão é algo difícil de viver. A gente sabe que é luta, porque você quer vir para a igreja, você quer fazer a obra, você quer buscar, você quer ir para o monte, você quer fazer as coisas para o Senhor. E em contrapartida tem lá a pessoa que você ama, que você gosta, que sempre tem algum motivo contra aquilo que você tem para com Deus. Até porque se o casamento misto fosse algo bom, ninguém estava na igreja buscando pela libertação do marido, pela libertação da esposa. A gente sabe que é difícil. E a gente também entende que às vezes você aceitou Jesus e você já estava casado. E aí como é que faz? Separa? Separa, mas a gente já está buscando
você. Mas você que ainda não casou, o conselho que eu te dou, repense muito bem. Busque a aprovação de Deus para você não sofrer. Porque uma aliança errada pode mudar toda a tua história. Aleluia. E diante dessa situação de idolatria que aquele povo vivia, vai se levantar o profeta Elias, um homem de Deus, que vai profetizar na autoridade do Espírito. E eu quero te dizer que quando alguém ele profetiza na autoridade do Espírito de Deus, acontece. Então tome cuidado quando você se levantar para julgar um homem e uma mulher de Deus que verdadeiramente serve a Deus. Porque Elias, ele agora vai falar: Acabe vai ficar sem água. Por determinado tempo, você vai ficar bastante tempo sem água. E aquilo ali, talvez aos olhos de Acabe, possa não ter dado valor. Porque a realidade é que só quando as coisas acontecem que a gente começa a dar valor à palavra de alguém. E aquele povo, ele precisava aprender. Aquele povo precisava se consertar para com Deus. Aleluia. Deus nunca faz nada na minha e na tua vida sem propósito. Deus nunca permite nada chegar, nada acontecer se não tiver um propósito. Sempre tem algo que Deus quer nos ensinar. Sempre tem algo que Deus quer se mostrar Deus na minha e na tua vida. Se mostrar Senhor. Aleluia. E agora Elias, ele vai profetizar e Deus vai esconder Elias. Deus vai esconder Elias de uma maneira tão grande que mais pra frente no texto vai dizer que Acabe manda procurar Elias em todos os lugares e não encontra Elias. Quando Deus esconde, Deus esconde. Quando Deus quer fazer, ninguém muda aquilo que Ele determina. Elias agora vai ser alimentado por corvo e ele vai viver da água do riacho. Glória a Deus. E enquanto está tendo a provisão, amém. E quando a provisão acaba, você tem que permanecer atento à voz de Deus. Não adianta se desesperar, porque na hora certa o Senhor falou: Elias, se levanta e vai para um outro lugar, porque agora tu vai para uma nova experiência. Você já profetizou contra Acabe, eu vou te sustentar, porque quando Deus manda, Deus garante, igreja. Se Deus mandou você fazer algo, Deus vai te garantir até o final dessa situação. Deus não nos coloca em situações para a gente ser envergonhado, não. Para o nome do Senhor ser envergonhado, não. Porque como foi falado aqui, toda a glória é dada a Ele, que está sentado no alto e sublime. Aleluia. E agora Elias vai ser sustentado por uma viúva. Uma viúva que não tinha nem como se sustentar, que só tinha um alimento para ela, para o filho e mais nada, e ela ia morrer. Mas o Senhor, no meio daquela situação toda, leva ele para ser sustentado por essa viúva. Essa viúva é abençoada por conta da vida do profeta. E enquanto isso está acontecendo na vida de Elias, que está na obediência, Acabe permanece lá, tendo que viver o que o profeta profetizou. Vivendo uma situação de escassez. Sabe, a escassez vai começando. A água acaba em alguns dias. O lugar tem muitas fontes, mas as fontes vão se secando, porque Deus vela pela sua palavra. E a palavra do Senhor aconteceu. Agora, Elias, ele vai se esconder na direção do Senhor, e na hora certa, no tempo determinado, Elias vai reaparecer. Sabe, Deus tem tempo determinado para mim e para a tua vida. Está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E dentro desse espaço de tempo também tem muitas outras coisas para eu e você viver. E que seja vivido conforme a vontade de Deus. Porque a melhor coisa é você administrar bem o seu tempo com as coisas de Deus, do que perder tempo com as coisas do mundo, que aí você sofre. Aleluia. E interessante é que nesse capítulo anterior, a Bíblia vai falar que quando Elias ele aparece por onde Acabe está, isso já vai para 3 anos sem água. A gente aguenta ficar 1 dia, 2 dias sem água, irmãos? A gente abastece a nossa casa quando
A concessionária de água vai falar que vai faltar luz. Você guarda a água para você não sofrer. Imagina ficar 3 anos sem água. 3 anos na dificuldade. 3 anos na escassez. Mas aquele povo precisava viver aquilo. Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus justo. Aleluia. Aleluia. E agora Elias vai se apresentar e ele vai se encontrar com Obadias, que era um servo de Deus, um homem de Deus, que ao ver Elias vai falar: és tu, meu Senhor. Vai reconhecer que ele é um homem de Deus, que ele está na direção de Deus. Aleluia. Mas quando Elias se apresenta para Acabe, tem uma diferença, porque aí Elias é tratado como perturbador. Oh glória, está entendendo? Que quando a gente se posiciona para fazer a vontade de Deus, a gente é tido pelo mundo como qualquer outra coisa, menos como servo de Deus de verdade. Porque lá fora, ser servo de Deus é só você profetizar as bênçãos, as coisas boas. E infelizmente, dentro de algumas igrejas é da mesma maneira. Aleluia. Se você se levanta para falar contra o pecado, aí o irmão vira a cara, o irmão não quer saber mais de você, fala mal de você, te tem como perturbador. Aleluia. Mas Elias vai se posicionar e vai falar: eu não sou perturbador. Perturbador é você e a tua casa, que trouxe para o meio do povo o pecado, para levar o povo a pecar contra Deus. Aleluia. Para tirar o povo da visão de Deus, para dividir o povo, porque nem todo mundo estava corrompido. Obadias permanecia sendo servo de Deus e estava guardando 100 profetas do Senhor também. Aleluia. Então ele vai se posicionar e vai falar: não, eu não sou o perturbador. Acabe, você é aquele que faz o que não agrada ao Senhor. Você está disposto, irmão, a ouvir que você é aquilo que você não é, por amor a Deus? Você está disposto a sofrer por amor à obra de Deus? Você está disposto a ser direcionado pelo Espírito, porque o vento sopra onde quer? Aleluia. E se o Espírito Santo quiser te levar para a direita, você está disposto a ir? Mas e se a esquerda não for vantajoso e ele mandar você para lá, você vai também? Elias estava à disposição do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes a gente não está disposto. Muitas das vezes a gente só está disposto a receber bênção. O tema dessa campanha é sobre o clamor, né? O clamor que muda uma história, o clamor que traz a vitória, o clamor que traz resposta. E isso é algo bom, é algo que a gente quer mesmo receber. E não é errado a gente querer receber algo de bom. Mas só que para a gente receber a nossa vitória, qual é o processo que a gente tem que passar? Aleluia. Você está respeitando o teu processo? O processo que Deus colocou você para viver, porque Deus te conhece, porque Deus quer te amadurecer, porque Deus quer fazer você entender o que é valorizar a bênção que Ele vai dar na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. O povo achava que estava tudo bem adorar o Deus Baal. Eles estavam se enganando a si mesmo. E Elias vai falar: olha, vamos lá, vamos todo mundo para o monte, vamos para o Carmelo. Você não acredita que Baal é Deus? Então serve a Deus. Mas se você crê que o Senhor é Deus, adore ao Senhor. A gente não pode ficar em cima do muro, sabe? Eu adoro quem me faz prevalecer. Se Deus está me abençoando, eu estou aqui. Mas se eu não estou sendo abençoada aqui, eu vou para outro lugar atrás da bênção. A Bíblia vai falar que se tão somente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, as bênçãos nos seguirão. Você não precisa correr atrás da bênção. Ela vai te achar, porque ela sabe aonde você está. Deus sabe aonde você está. Sabe quando Elias se apresenta para Acabe? Acabe estava procurando resolver problema. Porque o texto vai falar que Acabe, junto com Obadias, ele estava procurando lugar que ainda tivesse água para tentar salvar os animais. Só que quando Deus quer resolver o caso, a gente não precisa procurar a solução, porque a solução se apresenta para nós. A solução daquele problema era Elias, porque ele falou que sobre a palavra dele ia ficar sem chuva e sobre a palavra dele ia chover novamente. E Deus estava com ele. A Bíblia fala: batei, a porta se abrirá, né? Pedi, dar-se-vos-á. Deus dá.
Deus quer fazer. Mas também tem outro texto que diz: pedir e não recebe porque pede mal. Pede para os seus próprios prazeres. Então será que Elias estava pedindo para os seus próprios prazeres? Ele estava pedindo para o nome do Senhor ser glorificado. E por isso Deus foi com ele. O que tu tem pedido ao Senhor? Vai glorificar o nome do Senhor? O que você tem buscado vai te exaltar ou vai exaltar a Deus? O que você tem buscado aqui nessa noite, quando Deus fizer, vai ser só para o teu prazer? Ou o Senhor vai se alegrar, vai ter prazer no que Ele está te dando? Aleluia. Deus quer nos dar coisas onde Ele vai permanecer sendo centro. Deus quer dar coisas para mim e para você em que Ele permanecerá sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. O povo estava se enganando a si mesmo, porque quando eles foram convocados para subir o Carmelo, para então sacrificar, para ver quem era o verdadeiro Deus, eles foram com tudo. Baal vai nos responder. Irmãos, eles já não estavam com visão. E nessa noite Deus quer limpar a minha e a tua visão. O Senhor quer tirar as escamas dos nossos olhos, que muitas das vezes não nos permite enxergar o agir de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, quem Deus é. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos colocando a solução dos nossos problemas em muitas outras coisas e pessoas e não colocamos nos pés do Senhor, como foi falado aqui na oportunidade do presbítero. Nós estamos querendo resolver do nosso jeito. E eles achavam que Baal ia responder. Então Elias agora vai dar a eles a oportunidade de começar o sacrifício. Elias vai dar a oportunidade para que eles pudessem clamar quanto eles quisessem para Baal responder. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Passou toda uma manhã. E Baal não respondeu. Baal não respondeu porque Baal não tem poder. Baal não respondeu porque ele não é Deus. Baal não respondeu porque ele não seria glorificado. Deus não ia deixar o nome do Senhor ser envergonhado naquele lugar. Muitas das vezes nós estamos buscando em lugares e pessoas e as coisas não resolvem porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos ensinando nesta noite. Deus está nos ensinando a pedir da maneira correta, entendendo por que nós estamos precisando disso que nós estamos pedindo. E agora Elias vai ensinar aquele povo como se deveria fazer. Elias agora vai trazer aquele povo para perto e vai começar a reparar o altar. Ele vai começar a mostrar para aquele povo que as coisas com Deus não é de qualquer maneira. As coisas com Deus ainda hoje não são de qualquer maneira, igreja. Não é de qualquer jeito que você vai vir para a igreja, vai ouvir uma palavra, vai voltar para sua casa, vai permanecer na vida de pecado, vai voltar no outro culto e achar que está tudo bem. Não é desse jeito. Jesus quer libertar você aqui nesta noite. O Senhor quer nos libertar. Aleluia. Nos libertar de nós mesmos, da nossa mente, do nosso coração. Aleluia. E agora eles vão estar reparando o altar, consertando tudo, para poder começar a fazer um sacrifício que vai ser agradável a Deus. E agora Elias ora ao Senhor. E quando Elias ora ao Senhor, o Senhor se materializa e o holocausto ele é consumido. Aquela oferta é aceita e aquele povo reconhece que só o Senhor é Deus. Aleluia. A resolução do teu problema está nisso, igreja. A chave para mudar a história é reconhecer que só o Senhor é Deus. Sabe, Elias estava trazendo de volta a comunhão, trazendo a restauração no meio do povo. Como é que você quer receber vitória? Como é que está a tua vida com Deus? Você está batendo a sua meta? Você está fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus? Será que Deus olha lá do alto e sublime trono para mim e para você e Ele nos vê com vida de oração? Será que Deus nos vê com vida de jejum? Será que Deus nos vê com vida de leitura da palavra para conhecê-lo? Será que Deus nos vê com uma vida de santidade, de separação,
ser sal e luz do mundo? Será que Deus tem visto isso em mim e você? É necessário a gente reparar o nosso altar com Deus. É necessário a gente ter uma comunhão real com o Senhor. Porque ninguém aqui gosta de pessoas falsas. Você gosta de pessoa falsa? Você gosta de alguém que está com você por interesse? Que está perto de você por interesse? Ninguém gosta, igreja. Se você falar que gosta de um tipo de pessoa assim, eu vou ter que dizer que você está sendo mentiroso. Porque ninguém gosta de pessoas que só querem extorquir da gente, só quer tirar. E muitas das vezes nós estamos nessa posição para com Deus. Porque muitas das vezes a gente só quer receber de Deus, a gente só quer extorquir de Deus. E a gente não quer se enquadrar em ser um verdadeiro servo e serva do Senhor. Aleluia. É noite de você mudar o teu comportamento para com Deus. A tua comunhão com Deus não pode ser negociada. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E se arrepender, quando você se arrepende, Ele lança no mar do esquecimento. Aleluia. E o Senhor te dá uma nova oportunidade para recomeçar. E a gente tem essa oportunidade todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias. Você tem valorizado essa oportunidade que você tem recebido a cada manhã? A gente não sabe o nosso último tempo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente for para casa, se é que a gente vai chegar em casa. E como é que está a nossa comunhão com Deus se é chegar a nossa hora? Se chegar a tua hora, para onde você vai? Você é alguém que está vivendo a sua vida extorquindo o Senhor? Só por interesse? Só querendo receber o que te agrada? Ou você quer nesta noite reparar o teu altar para ter uma vida de comunhão com Deus? Aleluia. O segredo da vitória está lá no verso 30. Vamos ler juntos? 1 Reis 18, 30. Para você entender bem o que a palavra diz. Parte B. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Elias queria que o povo entendesse isso, que só o Senhor é Deus. Elias não profetizou que aquele povo passaria um deserto. Ele não profetizou porque ele queria ver o fim daquele povo, porque ele queria que eles passassem por situação difícil. Ele não tinha o interesse de querer uma maldade para o povo. A Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que ama. Então, essa situação que esse povo estava passando era amor de Deus sendo demonstrado para com eles, porque o Senhor queria que eles voltassem a uma comunhão com Deus. Muitas das vezes você está passando um deserto porque o Senhor está querendo que você tenha comunhão com Ele e você não está percebendo. Então Jesus permite você passar no estreito, permite a escassez chegar até você, a dificuldade, para que você reaja diante deste processo nos pés do Senhor e acate a vontade de Deus para você. Glória a Deus. E depois que o povo se arrepende, uma coisa muito importante Elias manda fazer. Os profetas de Baal foram presos e mortos. O mal foi cortado pela raiz. Você tem cortado o pecado da tua vida pela raiz? Aleluia. Aleluia. Porque não adianta só se arrepender. Não adianta só falar: Senhor, eu me arrependo. O arrependimento, quando ele é real,
você não consegue fazer novamente. O remorso não. O remorso você hoje fica chateado porque você errou, mas depois esse sentimento passa e você volta ao erro de novo. Mas o Senhor não quer ninguém com remorso aqui nessa noite. O Senhor quer pessoas verdadeiramente arrependidas, convencidas do seu pecado, convencidas das suas falhas, convencidas. Aleluia. E que tenham a atitude de se arrepender. Porque vitória Deus quer te dar. Sair desse deserto, Deus quer que você saia. O Senhor quer que a escassez acabe. O Senhor quer que você viva uma vida abundante. O Senhor quer coisas maravilhosas para mim e para você, porque está escrito em Jeremias, aleluia, sobre isso, dele ter pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual o fim que você deseja? Deus quer te dar. Deus quer te dar até melhor, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é bom. Deus é abençoador. Deus se agrada, aleluia, em nos abençoar. Mas além de se agradar em nos abençoar, Ele se agrada na nossa obediência. Porque a obediência é primordial, igreja. Não adianta a gente querer tudo, todo mundo, e não se colocar na posição de servos obedientes à palavra de Deus, à lei de Deus. Nós temos uma Bíblia e temos tempo para ler, porque senão a gente estaria até mentindo. Quanto tempo a gente gasta com várias outras coisas, rede social, saídas, lanchonetes. É pecado? Não. Mas nós podemos administrar melhor o nosso tempo e nos dedicar em conhecer mais o nosso Deus. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Você quer permanecer sofrendo por falta de conhecimento? Ou você quer reagir nesta noite? Aleluia! Para que este sofrimento acabe. Eu creio que você veio aqui para adorar, claro, a Deus, dar um culto racional ao Senhor. Eu creio nisso. E você veio aqui buscar a sua vitória. Você veio aqui para buscar uma bênção da parte do Senhor. A gente veio com propósito. Mas o Senhor está falando contigo aqui nesta noite. Eu quero que você se arrependa dos teus maus caminhos. Eu quero que você endireite as tuas veredas. Eu quero que você repare o teu altar nesta noite, para que eu possa fazer cair chuva de bênção sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. E agora que o povo reconheceu que verdadeiramente Deus é o Senhor, aquele povo vai se voltar para Deus e logo Deus vai trabalhar. Porque agora Elias está com convicção de que houve arrependimento na vida daquele povo. E Elias volta para o monte. Elias dá uma ordem para Acabe seguir lá o caminho dele, para Acabe fazer o que ele tinha que fazer, para Acabe descansar o coração dele, porque agora Deus ia trabalhar, porque houve arrependimento no meio do povo. Quer que teu clamor seja ouvido nesta noite? O segredo está dentro dessa palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos, aleluia. E agora Elias sobe o monte e ele ora ao Senhor, porque Elias é um homem de palavra. E ele sabia que ele precisava obedecer a Deus, porque ele estava na autoridade do Espírito. E agora o Senhor vai fazer algo acontecer no céu. E o Senhor vai fazer a chuva cair sobre a terra. E aquele povo vai ter a sua vitória. Porque como eu falei, ali não tinha só gente idólatra. Ali tinha um povo que estava dividido. Tinha um povo que estava adorando a Baal junto com Jezabel, junto com Acabe. Mas tinha um povo que ainda permanecia fiel a Deus. E por causa dessa fidelidade, o Senhor honra esse povo. Por causa da tua fidelidade, que nesta noite o Senhor vai honrar você. Mas não adianta só ter fidelidade. Precisa ter uma vida que permaneça em fidelidade. A perseverança para com Deus. Você não pode hoje falar que você é e amanhã você retroceder. Deus não te chamou para retroceder. Deus te chamou para permanecer avançando. Porque o caminho ainda é longo.
Nós temos um grande trabalho para fazer ainda nessa terra. E nós não podemos ser egoístas de querer só receber pra gente. Deus vai te garantir, na medida que você se arrepende dos seus pecados, que você repara o seu altar, que você continua na comunhão, que você continua perseverando, que você não retrocede. Deus vai trabalhar, mas Deus quer fazer você ganhar almas lá fora, sendo um testemunho vivo. Aleluia. É sobre isso, igreja. É isso que simboliza o reino de Deus. Pessoas gerando pessoas salvas. Você salvo gerando pessoas salvas. Você salvo gerando pessoas que serão libertas, que serão transformadas. Mas para que isso aconteça, não podemos viver uma vida de barganha com Deus. Para que isso aconteça, não podemos viver uma vida de engano, porque a gente se engana a nós mesmos, não o Senhor. O Senhor nos conhece. E o Senhor quer restaurar a nossa sorte aqui nesta noite. Esse culto foi um culto poderoso, aonde Deus liberou palavras, aonde Deus operou no meio das orações, no meio dos louvores. E diante disso tudo, o Senhor nos dá uma palavra de conserto. E o que você está pensando aí no teu lugar? Aquele povo, quando viu o sacrifício que Elias estava fazendo ser aceito por Deus, eles se prostraram diante do Senhor. Você precisa se prostrar diante do Senhor. Você precisa abrir a tua boca para o Senhor. Para que ao final desse culto teu clamor seja ouvido. Para que quando for dado a bênção final, você possa realmente estar saindo daqui com a tua bênção nas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Terminar. Aleluia. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe. Então quem come e bebe é alguém que realmente está tranquilo. Era para Acabe agora ficar tranquilo, porque a solução do problema chegou. Jesus chegou aqui nesse lugar. Aleluia. Eu não sei como é que você está aí, talvez ainda remoendo teus problemas, as tuas dificuldades, teus processos. E o Senhor está falando: come e bebe dessa palavra. Aleluia. Descansa o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ruído há de uma abundante chuva. Não era qualquer chuva. Não é qualquer coisa que virá sobre você nesta noite. É algo abundante. É algo que realmente vai fazer diferença na tua história. Aleluia. Será que você está tomando posse disso que Deus está falando através desta palavra? Acabe obedeceu a Elias. Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias foi pagar preço no cume do monte. Obedece aquilo que é falado para você. Porque tem pessoas pagando preço para a tua vitória chegar sobre a tua vida. Existem pessoas pagando preço no ministério para que Deus possa trazer respostas para a igreja. Mas a igreja precisa fazer a parte dela. Você precisa fazer a sua parte. Porque nessa hora aqui, independente da trajetória, Acabe estava acatando a direção do profeta. Aquele homem que um dia chamou o profeta de perturbador, aquele que estava vendo Elias com maus olhos, aquele que estava incomodado com o homem de Deus, agora estava acatando. E quando a gente acata a direção de Deus, como foi falado aqui também na oportunidade, aí as coisas começam a se materializar. A Bíblia fala que o profeta mandou o seu servo ir olhar o céu. E o que tinha no céu, depois de várias vezes que aquele servo foi olhar, uma pequena nuvem. Que talvez a gente possa olhar para a pequena nuvem e não dar nada por ela. Mas independente de ser uma pequena nuvem, tome posse, porque é a nuvem que trará a tua grande vitória nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir desta noite você vai se colocar diante do Senhor de forma diferente. Você vai ter vida de oração. A partir desta noite você vai ter vida com comunhão com Deus. Você vai vir para o culto de forma diferente. Você vai vir com o propósito de adorar. Você vai vir com o propósito de exaltar o nome do
Senhor. Você vai vir com o propósito de dar o teu melhor. Você vai vir com o propósito de dar a tua melhor oferta. Você vai vir para o culto aqui para poder ser aquele verdadeiro adorador no qual o Senhor está buscando. A partir desta noite você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Porque há algo novo sobre da parte de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Há algo novo sobre a igreja. Uma pequena nuvem, como a mão de um homem, aleluia, mas que vai trazer algo abundante, que vai trazer algo que vai permanecer, que você não vai viver mais a escassez que você está vivendo, aleluia. A partir dessa noite, se você se enquadrar naquilo que o Senhor falou aqui nesta noite, você não vai viver o mesmo deserto. Porque Deus vai reconhecer que você aprendeu com o processo que você passou. Para esse povo o processo durou 3 anos. Eu não sei quanto tempo está durando o teu processo. Mas a tua obediência vai mudar o resultado. Amém, igreja? Recebe essa palavra no nome de Jesus Cristo. Não vou me estender. Foi só até aqui que o Senhor me deu. E também a hora daqui a pouco está se avançando. Mas se você acatar a direção de Deus nessa palavra, de que só o Senhor é Deus na tua vida, eu creio que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver a chuva de bênção que Deus tem para a igreja. Aleluia! Deus tem grandes coisas para fazer. Mas se você sair daqui convicto, você vai receber. Mas se dentro do teu coração houver dúvida, não tem como Deus trabalhar. O povo aqui não teve dúvidas de que era Deus, o Deus do céu, o Criador. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, varão, do que Deus está falando contigo aqui nesta noite. Não tenha dúvida, porque tem algo novo, tem vida nova. Aleluia. Tem saúde sendo colocada num lugar em ordem. Oh, glória. Tem saúde sendo restaurada por Deus, que você nem entendia o porquê desse processo, dessa luta. Mas Deus está falando com você que nesta noite, que está restaurando a tua saúde, para que você viva o sobrenatural. Mas o Senhor está te dando um recado para você aqui, para que você não ande fora do trilho, porque o Senhor está dando uma nova oportunidade, uma nova chance. Você vai abrir a boca, você vai testemunhar que nesta noite Deus falou contigo, aleluia. Mas o conselho de Deus para você, permaneça no trilho, porque o Senhor, Ele também é fogo consumidor. O Senhor não terá, aleluia, o culpado por inocente. Assim diz o Senhor nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja